Diga boa noite. Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja entre nós. É uma alegria muito grande para mim retornar a essa casa de oração e trabalho, agradecendo primeiramente e sempre a Deus pela oportunidade, de estar aqui com vocês, agradecendo a Jesus, agradecendo ao Espírito Itagiba, responsável pelo movimento espírita de Pernambuco, agradecendo ao Espírito Tani, que me ofereceu também tal oportunidade de estar aqui conversando, com simplicidade, claro. A minha forma de conversa, ela agora ficou diferenciada. Eu não acho muito legal uma pessoa estar aqui na frente o tempo inteiro falando e o povo aí tudo calado, só escutando. Então eu acho que a gente podia trocar ideias. Quem quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, fazer algum acréscimo, pode levantar a mãozinha. Quiser fazer pergunta, a Giovânia está aí para responder, né? E assim a gente vai construindo a conversa da noite de hoje, que vai tratar da lei de causa e efeito. Vocês conhecem essa lei? Já vi que ninguém conhece, está todo mundo mudo. Tem gente que conhece muito. Olha, parecia uma pessoa ali que conhece. Alguém mais aqui conhece a lei de causa e efeito? Sim ou não? Sim, não é? Vocês sabem de onde foi que veio essa lei? Ninguém sabe? Essa lei, ela foi criada na física pelo matemático, pelo físico, pelo astrônomo Isaac Newton. E Kardec se aproveitou dessa lei, trabalhou muito essa lei para esclarecer a gente. Então, Isaac Newton, quando ele trabalhou essa lei, ele disse que toda ação corresponde a uma reação de igual intensidade e de sentido contrário. Toda ação corresponde a uma reação, né? Então, esse ação e reação vai ser muito trabalhado entre nós, né? Por exemplo, vou dar um exemplo para os homens que estão aí tudo bem sisudo. Quando uma pessoa que hoje em dia a gente vê que é normal, né? Salões de tiro, de treino, né? Uma pessoa, não é só homem, hoje tem mulher, minha nora mesmo adora pegar uma pistola e dar um tiro. Então, se você dá aquele tiro e não tem firmeza no punho, muitas vezes o supapo da arma pode até lhe derrubar. A ação do tiro dá uma reação e derruba, não é? Então, Isaac Newton estudou isso aí. E, já no campo espiritual, essa lei determina o equilíbrio de toda a criação. Por quê? Porque Deus, Ele é amor. E não existe nada existe fora de Deus. Deus é amor. Fora de Deus não existe nada. Porque tudo é amor, não é? Então a gente deduz que não existe nada fora do amor. Tudo é amor. Então, o contrário da lei de Deus, na realidade, não existe de forma absoluta. Entendeu? Então a gente pode afirmar que esse existir, ele tem um caráter simplesmente transitório. Tudo que a gente passa aqui é transitório. Nós somos transitórios, todos nós, tudo nesse mundo é transitório. A única coisa que não é transitória é Deus e suas leis, que são imutáveis. Ficou claro isso aí? Alguém tem alguma dúvida? Se tiver, Giovânia está aqui, viu? Para esclarecer. Então Jesus disse: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Então, quando com as nossas ações nós contrariamos as leis de Deus, né?
vez que eu ajo e eu ajo contra a lei, eu sou responsável por esse ato. Vejamos, as criaturas vivem, nós vivemos em desequilíbrio, certo? Mas apesar de tudo, esse desequilíbrio não é do planeta, o desequilíbrio é nosso. Por quê? Porque tudo que existe em a natureza é de Deus, e Deus não criou nada para o desequilíbrio. Então, o desequilíbrio é do homem. Se a gente for observar a natureza, né, o mar, o sol, a lua, os animais, tudo tem um equilíbrio, tudo funciona de forma ordenada, menos a criação que é inteligente, que somos nós. Nós somos espíritos, os seres inteligentes do universo. E nem sempre nós funcionamos de forma harmonizada, equilibrada, respeitosa. Isso é muito sério, porque tudo isso vai requerer que nós pensemos, né? Isso é devido à atuação de lei de causa e efeito, que age na intimidade da criação. A lei de causa e efeito como eu disse, né, é um termo da física que Allan Kardec usou para esclarecer um pouco acerca da nossa vida aqui no planeta Terra. Essa é uma das leis do universo que governa todo o processo de evolução de todos nós. Essa lei também, ela é presente para os homens no direito. De que forma? Né? Lá no direito penal, a relação de causalidade, também chamada de nexo causal, né? Ou nexo de causalidade, que considera o vínculo entre a causa e o efeito. Por exemplo, a conduta adotada pelo resultado desse comportamento. Vamos ver isso muitas vezes num presídio. A gente observa que lá dentro do presídio os detentos estão ali por quê? Alguém sabe me dizer por que é que algumas pessoas estão dentro de uma cadeia, estão presas? Ninguém sabe dizer. Porque desobedeceram leis, as leis dos homens, não é verdade? E se estão ali presas, estão presas para quê? Porque são duas perguntas inteligentes. Por quê e para quê? Por quê? Porque desobedeceram as leis. E para que ficar preso? Qual é o objetivo de estar ali preso? Refletir sobre o que fez. Vocês concordam? É impressão minha, ou vocês não estão falando mesmo? Vamos começar, minha gente. Vocês concordam com isso? Que esse cárcere serve para reflexão? Não serve? Se eu, está lá no Evangelho, né? Se eu tivesse feito isso ou aquilo, não é assim? Será que quem está no cárcere se faz essa pergunta? Então, aquele momento de cárcere serve para reflexão e mais na frente para ressocialização daquele ser na sociedade. Não é verdade? Ele vai querer ficar toda a vida preso? Não, né? Então, o benefício do encarceramento é justamente esse. A reflexão no que foi que eu fiz de errado. E também para que eu possa voltar à sociedade de forma mais equilibrada, desde que o nosso sistema carcerário tivesse psicólogos, psiquiatras, medicação adequada, acompanhamento da família, que a gente sabe que tem isso no papel, né? Mas na realidade isso é difícil, isso praticamente não existe. Então essa ressocialização muitas vezes é muito difícil para aquele que foi encarcerado. Então já no campo espiritual, essa lei ela determina o equilíbrio
equilíbrio de toda a criação, porque Deus é amor e não existe nada fora de Deus, não é? Então, Jesus disse para a gente: eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. Quando, com as nossas ações, a gente contraria as leis, na realidade, a gente não desequilibra nada no planeta. A gente apenas se desequilibra, não é? Então, vejamos as criaturas que vivem em desequilíbrio na natureza. A gente sabe que tem muitas pessoas que vivem desequilibradas, muitas pessoas que se encontram hoje com depressão. Então, essa lei de causa e efeito é um termo, um termo que Kardec também usou para esclarecer a todos nós nessa questão das nossas ações e das nossas reações. Essa lei pode ser chamada também de karma, lei de ação e reação. E a gente usa muito uma frase que diz assim: tudo aquilo que eu planto, eu colho, não é? Então, essa lei ela está presente em todas as áreas da nossa vida, em nossos relacionamentos, em nossa saúde física e nossa saúde mental, em todo lugar, né? Quando a gente faz as escolhas certas, certamente a gente está trilhando um caminho certo. E quando a gente faz as escolhas erradas? Porque a gente diz assim: não, eu nunca fiz escolha errada. Eu sou uma pessoa que sempre acerto nas minhas escolhas. Aí eu pergunto: por que é que todos nós aqui estamos encarcerados no planeta Terra? Por que é que a gente está preso aqui no planeta Terra? A gente está preso no planeta Terra por conta das nossas escolhas e das nossas ações erradas, equivocadas. Se a gente não tivesse feito determinadas escolhas, certamente a gente não estava aqui, não é? O que é o planeta Terra? O planeta Terra é um planeta recém-saído da primitividade. O planeta, minha gente, somos nós. A gente é recém-saído da primitividade. Estamos nas provas e expiações. Estamos, não somos dela. Estamos como um espírito imperfeito que somos. Mas seremos, todo mundo vai ser anjo um dia, né? Anjo, arcanjo. Vai depender de quê? Do passo de cada um. Da vontade, do esforço que a gente emprega em se melhorar. Mas a Terra ainda é um planeta de prova e expiação. E a gente agora está num processo muito acelerado para ir para a regeneração. Todos nós vamos. Hein? Vamos ou não vamos? Vamos não, né? Nem todo mundo vai. Eis aí que a Covid veio e levou um monte de gente. Será que esse monte de gente vai voltar para a Terra ou vai para um novo planeta que Jesus já está elaborando, já existe, que se chama Quiron, e que está sendo degradado, assim como houve o degredo lá de Capela para a Terra, está tendo o degredo da Terra para Quiron. Então, quem é que quer ir para lá? Ninguém quer ir, né? Eu particularmente não quero ir não, mas quem sabe da nossa vida e do nosso destino é Deus. Não somos nós, e somos nós dependendo das nossas ações. Então, Kardec, quando trabalhou a lei de causa e efeito, ele trabalhou toda essa lei no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem aqui já leu esse capítulo? Levanta a mão, quem? Que ótimo, quase ninguém. Só essa moça levantou a mão. Vocês não leem o Evangelho? Gente, tem que ler o Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, é o maior capítulo do Evangelho. Eu vou dizer para vocês aqui o que é que tem nesse capítulo, né? Então, Kardec mostrou nesse capítulo, ele esclareceu principalmente
acerca das nossas aflições, né? Muitas vezes a gente se encontra na aflição e pensa que essa aflição vai levar a gente à injustiça. Não é assim que a gente diz: oh meu Deus, Deus quis que eu sofresse assim. É ou não é? Não é assim que a gente diz? Deus quer que a gente sofra assim? Não, Deus não quer não. Deus quer que a gente seja feliz. Se a gente sofre, a culpa não é de Deus não, a culpa é nossa. E a gente culpa Deus por isso. É um erro gravíssimo. Deus não quer que a gente sofra, Deus só quer a nossa felicidade. Então, muitos de nós, quando estamos no nosso processo de expiação, até mesmo quando a gente passa pelas dificuldades da vida, né, a gente desacredita na providência divina. Acha que Deus nem me conhece, nunca nem me viu. E nós somos criaturas. Tem uma questão no livro dos Espíritos que fala sobre isso. Eu coloquei aqui, mais para frente a gente conversa. Então a gente ainda não tem a compreensão necessária para entender o nosso processo de expiação. E nesse capítulo 5, né, do Evangelho, a gente vai encontrar lá como lição a justiça das aflições. Kardec já começa com a justiça das aflições, dizendo que é justo o nosso sofrimento. E a gente fica achando que a culpa é de Deus. Depois ele vem com as causas atuais das aflições. As nossas aflições, elas podem estar nessa vida agora, como está em vidas pretéritas, não é? Nós só temos uma vida, a vida espiritual, mas temos diversas experiências no corpo físico. Então, essas experiências, elas são uma sequência, não é? A minha vivência hoje pode ser que seja a sequência da minha vida anterior, ou anterior a anterior, de modo que eu precise recuperar, resgatar, ajustar o que a minha consciência, o que meu perispírito, meu espírito guardou no meu perispírito e impregnou na minha mente. Porque somos nós, todos nós, elaboramos o nosso programa de reencarnação. Meu Deus, eu não pedi para nascer sem uma perna. Pediu. Meu Deus, eu não pedi que aquela mulher fosse a minha mãe. Pediu. Tudo que a gente passa, a gente pede. E quando questão 258 do Livro dos Espíritos, viu? Deixa eu ler aqui para vocês não dizerem que Márcia é mentirosa. Está aqui, questão 258. Quando na erraticidade é o local que a gente fica, o espírito fica quando ele precisa reencarnar. Porque muita gente acha que erraticidade é lugar de espírito errado. Não é isso não. Erraticidade é um ambiente onde os espíritos que precisam reencarnar se concentram. E na erraticidade, ele diz aqui, quando na erraticidade, antes de começar a nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena, e os espíritos dizem, né? Ele próprio, o espírito, escolhe o gênero de prova porque há de passar. E nisso consiste o seu livre-arbítrio. Ele próprio, eu próprio escolhi minhas expiações. E por que quando a expiação bate na nossa porta, a gente reclama? Por que a dor, o sofrimento, quando bate na nossa porta, a gente dá uma carreira da gota, vem para aqui, para o Centro Oriental, fazer logo o atendimento fraterno. Vem para o atendimento fraterno e conta os problemas todos, aí o atendente fraterno passa o tratamento, né? Assistir palestra, tomar água fluidificada, fazer o evangelho no lar, fazer estudo na casa espírita, enfim, aquele monte de coisa. Aí a gente começa numa empolgação danada, quando chega lá para a segunda semana já vem tudo capengando, já com raiva, né? Aí os problemas voltam tudinho.
Aí eu pergunto a vocês: casa espírita cura alguém? Cura não, minha gente. Casa espírita não cura ninguém, não. Quem vai curar a gente é a nossa vontade de melhorar. Quando os espíritos da casa espírita observam em nós a vontade de melhorar, aí sim, ele nos ajuda. E não adianta a gente esconder não, viu? Porque os espíritos sabem o que passa na nossa mente. O nosso pensamento, ele existe, é uma ideoplastia. Quando a gente pensa, a gente materializa. Quem não vê sou eu, são vocês. Mas a linguagem dos espíritos é o pensamento. Então, quando eu penso, eu materializo. E quando eu materializo, o espírito vê. Então, não adianta eu vir à casa espírita, procurar fazer o tratamento e não perseverar. Não ter vontade de continuar, né? De melhorar, de ascender para Deus. Né? Porque quem é o beneficiado por tudo isso? Eu. Através do quê? Da minha vontade e do meu esforço. Então, continua Allan Kardec lá, né? As causas atuais das aflições, que pode estar nessa vida, como eu falei. Causas anteriores, que pode estar em vidas anteriores. A obra de André Luiz está cheio de casos dessa natureza, né? onde os mentores de André Luiz vêm trazendo a cada livro daquele, principalmente ali no Missionário da Luz, tantos exemplos do que aconteceu e da recuperação desses espíritos, do trabalho que é necessário fazer para se melhorar. Segue Kardec adiante. Esquecimento do passado. Quando a gente retorna à Terra, no corpo físico, a gente se lembra o que fez, o mal que fez aos outros. Lembra ou não lembra? Eu nem ouvi. Lembra? Lembra. A gente lembra. Todos aqueles que estão ao nosso redor, principalmente na nossa família, estão os nossos maiores inimigos. Deus deu essa oportunidade para a gente aprender a amar. Eu não suporto meu marido. E casou com ele por quê? Essa mulher é muito chata. Casou com ela por quê? Veja como Deus é amoroso. Coloca tudo dentro da mesma casinha para aprender a amar. É uma cachorrada da gota. Mas aí, à medida que o tempo vai passando, o cabelo vai ficando branquinho, aí a gente vai lá no fim vendo que foi tudo uma construção. E a gente sabe sim, todo esse povo que se aproxima da gente aqui na casa espírita, em casa, no trabalho, no parque de diversão, seja onde for, aproximou-se da gente, passou a conviver alguma coisa Deus não planta nada que não tenha utilidade, não é? Então, o esquecimento do passado e muitas vezes as coisas que não são necessárias que a gente lembre, aí a gente não lembra. Por exemplo, eu preciso resgatar uma pessoa que em outras vidas me matou. Já pensou se isso vem na minha mente quando eu estou convivendo com essa pessoa? Será que eu vou aprender a amar com isso na minha cabeça? Não vou. Então, né, em situações assim, é lançado o véu do esquecimento, para que a gente aproveite melhor aquela estada com aquela pessoa, né? Aquele tempo com aquela pessoa. Allan Kardec também colocou lá o suicídio e a loucura. Aí a 2130, vocês sabem o que é a 2130? Sabe não, é o número da tamarineira. Eu sei, porque toda vez que eu passo ali, eu faço uma prece, sempre olho para aquele número. Pode passar por lá que vocês vão ver, 2130. Ali está cheio de espírito, que não é louco, são pessoas obsidiadas, né? Pessoas que não tiveram a oportunidade de um tratamento. Mas Allan Kardec botou aqui, a loucura. E por que que muitos procuram o suicídio? Allan Kardec também trabalhou isso, para trazer para nós a lei de causa e efeito. Aí mais na frente vem a instrução dos espíritos. Todos aqueles espíritos que trabalhavam com Allan Kardec
vem trazendo a sua contribuição para que aquela lição de Kardec se fortaleça. Vem Santo Agostinho, Hahnemann, São Luís e uma infinidade de espíritos de escola dando lá os seus ensinamentos, né? Aí o primeiro ensinamento que vem lá no capítulo 5 da Instrução dos Espíritos é o bem e o mal sofrer. Eu fico me perguntando, como é que a gente sofre bem, hein? Não é verdade? Quem é, na sua sã consciência, quando está sofrendo, quando está passando por um processo, seja de dor no corpo físico, seja de dor moral, quem é que sofre bem? Alguém sofre bem, mas tem que aprender a sofrer bem, agradecer a Deus esse momento de sofrimento. Por quê? Mais na frente eu vou. Então eles colocaram, né, o bem e o mal sofrer. Depois botaram aqui o mal e o remédio. Aí eles vêm trazendo a solução. O mal que a gente praticou e qual é o remédio. Leiam, minha gente, esse capítulo é belíssimo. Depois ele vem, a felicidade não é desse mundo. Não é desse mundo, mas pode começar já nesse mundo. E segue Allan Kardec. Depois ele diz, perda de pessoa amada. Depois vem morte prematura. Depois vem a lição, se fosse um homem de bem, teria morrido. Depois vem a outra lição, os tormentos voluntários, a infelicidade real. Essa instrução dos Espíritos é perfeita. Ela vai esclarecer o que é felicidade e o que é infelicidade. Porque a gente entende ao contrário. O que é infelicidade, para Deus, é a felicidade. E para a gente não é o sofrimento. Então é muito interessante que a gente leia isso aí, a infelicidade real. Depois ele vem falando sobre a melancolia. Depois são as provas voluntárias, o verdadeiro silício. Depois ele fala, deve-se pôr termo às provas do próximo. Depois, é permitido abreviar a vida de um doente que sofre sem esperança de cura. Veja que são assuntos bem interessantes, né? E o sacrifício da própria vida, proveito dos sofrimentos para os outros. Então, é um capítulo muito rico, que todo mundo devia ler. A gente vem para a casa espírita e fica esperando só que a pessoa que faça a conversa traduza aquilo para a gente. Mas cada um de nós tem a capacidade de ler e de compreender. Cada um de vocês, cada um de nós, né? Somos espíritos diferentes, temos compreensão diferentes. Então, cabe a cada um ler, interpretar, fazer suas ponderações e trazer para a sua vida prática do dia a dia acerca desse assunto aí. Então, eu tenho certeza que todo mundo aqui procura a felicidade, tanto a felicidade nossa, né, quanto a felicidade da nossa família. Mas nenhum de nós procurou ainda saber qual é o sentido da felicidade. Alguém sabe aqui qual é o sentido da felicidade? O que é a felicidade? Ninguém sabe. Felicidade é um estado de espírito. O que foi que Jesus falou sobre esse estado de espírito? Jesus dizia que o bem-aventurado, o feliz, né, seriam os pobres de espírito. A gente usa tanto esse termo, né, quando está com raiva da pessoa, fala assim, isso é um pobre de espírito. Não é? É ou não é? Não sabe que pobre de espírito é aquela pessoa que é humilde. Não tem nada a ver com isso que a gente diz, é pobre de espírito. Ou quem diz assim, isso é uma derrota. Aí diz, é um pobre de espírito, só para deixar a frase mais bonita. Não tem nada a ver. O pobre de espírito é aquela pessoa humilde, a pessoa simples. E Jesus disse que bem-aventurados seriam os pobres de espírito. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. Já imaginou?
os pobres de espíritos, os humildes, regendo o reino dos céus. Mais para frente ele disse assim: bem-aventurados, felizes são os que choram. Olha aí o conceito de felicidade de Jesus, do estado de espírito. Bem-aventurados são os que choram. Por quê? Porque os que choram serão consolados. Né? Por que choram? A gente vive de quê? De alegria, né? A gente quer viver de alegria, né? Recentemente aí, a gente teve o carnaval, foi uma festa. Uma semana antes do carnaval, eu fui fazer uma conversa numa casa e a pessoa que estava dirigindo, aí disse assim, eu achei aquilo uma contradição para o meio espírita. Disse assim: vamos todos brincar o carnaval com educação. Vamos todos brincar o carnaval na paz, na luz de Deus. Aí eu olhei para ela assim, mas a cada um segundo seu entendimento. Fiquei quieta. E quando eu comecei a conversa lá para frente, eu falei, né? Coube o assunto do carnaval e eu falei: quem é que vai atrás do trio elétrico? Vai também quem já morreu. Atrás do trio elétrico vai também quem já morreu. Não é só a gente, não. Esses espíritos que estão ali atrás do trio elétrico, eles são diferentes de quem está lá em quê? Em nada. Vocês acham que são espíritos iluminados? Que são espíritos de Deus, que é tudo atrás do trio elétrico? E foi praticamente o que a irmã falou. No final da palestra, quando acabou a palestra, ela repetiu tudinho de novo. Eu digo: misericórdia, está com muita vontade de brincar o carnaval. Então, a gente respeita, né? Porque é natural. O carnaval como é que a gente pode dizer? É natural da nossa terra, né? Mas a gente, quando já tem consciência disso, a gente sabe que ali vão os espíritos que vão sorver nossos fluidos, os espíritos que muitas vezes vão trazer miasmas para nosso corpo físico, para nosso perispírito. Quanta gente a gente vê depois do carnaval que é doente, não sabe do que se trata. Então é bom que a gente pense em determinados ambientes que a gente entra. A música hoje, ela é um processo educativo. O que é que a gente escuta nas músicas do carnaval? O que é que esses pancadão a gente ouve? Ninguém escuta mais um bar, um Tchaikovsky. Ninguém escuta música dessa natureza, música clássica, porque acha que não presta. A quantas anda o nosso pensamento, a nossa educação moral, espiritual, material, não é? Então, todo esse processo de educação, ele vem de dentro para fora. E a gente precisa reeducar isso, porque tudo isso vai ter um futuro, né, na frente, que a gente vai precisar recuperar. E Jesus disse também: felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos um dia, né? Quando a gente é neófito na fé, quando a gente não compreende nada da fé, a gente precisa ser alimentado na nossa fome e na nossa sede de justiça. O que é justo? O que é que procede? O que é que a gente vai levar para a vida eterna? Eu não conheço nenhum aqui que vai ficar para semente. Todo mundo aqui vai desencarnar. O que é que eu estou fazendo hoje para ter um futuro melhor? Que tipo de lugar eu vou se eu não procedo dentro das leis naturais? Né? E Jesus continuou dizendo: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançaram a misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração. Os puros de coração verão a Deus. Se a gente desencarnar hoje, a gente vê a Deus, vê Jesus, a gente vai ver quem? A gente vai ver os obsessores, tudo correndo atrás da gente. Não é não? Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus.
Então, quando a gente fala de felicidade, para nós é um estado, para Jesus é outro, completamente diferente. Então, no sentido de sofrimento, na ótica de Jesus, é completamente diferente da nossa compreensão. A gente não gosta do sofrimento, né? Mas o sofrimento, ele é o caminho para a ascensão do Espírito. Eu não conheço um Espírito da codificação que não passou pelo sofrimento. Observem aí Santo Agostinho, quanto Santa Mônica, que é a mãe dele, sofreu, porque Santo Agostinho vivia em bordel, pintava e bordava. Quem é Santo Agostinho hoje? Não é? Então, é nesse contexto aí, né? Então, todos nós somos responsáveis por tudo que ocorre na nossa vida, tanto de bom quanto de mal. Não existe vítima, não. O que aparentemente não tem explicação é porque falta a gente ainda a compreensão real da origem do acontecimento da dor. Então, a gente ainda não sabe fazer escolha. A gente não sabe usar o nosso livre-arbítrio. Aí eu pergunto a vocês, nós somos livres? Vocês tomaram café? Nós somos livres ou não somos? Hã? Ficou misturado. Gente, a gente não é tão livre assim não, viu? Se a gente fosse livre, aqui nesse livrinho, o Livro dos Espíritos, lá na terceira parte, ele fala só das leis divinas, né? Lei de sociedade, lei de destruição, é um monte de lei. E a primeira pergunta desse capítulo, do terceiro capítulo, os Espíritos vêm dizendo ali, a resposta é que nós sofremos porque nós nos afastamos das leis de Deus. Nós só sofremos. Deixa eu ler, para vocês me chamarem massa de mentiroso. 614 é a pergunta. Aliás, não, 614. Está aqui. Caracteres da lei natural. Kardec perguntou: o que se deve entender por lei natural? E os Espíritos disseram: é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Por que é que a gente está no planeta Terra? Porque a gente se afastou das leis naturais. A gente não cumpriu as leis naturais, não é? Então, se a gente for buscar em nós mesmos, nossas próprias atitudes, quase sempre a gente vai encontrar as causas do nosso sofrimento. Elas não estão fora de nós, não, elas estão dentro de nós. Caso a gente não encontre, como Kardec botou lá, se não encontrar nessa vida, vai estar onde? Em vidas anteriores, né? Em vidas passadas. Muitas vezes as causas dos males que nos acometem podem se encontrar num passado muito, mas muito distante, mas não fica perdido não. Nós temos o inconsciente coletivo, que é o arquivo de todas as nossas experiências no corpo físico. Nada disso se perde. Então a gente vem muitas vezes repetindo os mesmos erros, repetindo aqueles mesmos erros, e a gente nunca se emenda. Mas a gente já sabe que pode mudar isso. É fácil você substituir uma coisa corriqueira que você faz sempre por uma coisa nova. Não é fácil não, mas também não é impossível. Se você faz o exercício de toda vez eu trato mal fulano, eu não gosto daquela mulher ali, toda vez eu trato ela mal. Aí você pensa, não, hoje eu vou fazer diferente. Mesmo a contragosto, eu vou passar, eu vou cumprimentar, eu vou me esforçar para dar um abraço. Se a gente começar a fazer isso, a gente não vai substituir o que a gente tem lá no inconsciente coletivo, não. Mas a gente está adquirindo uma nova prática para passar a usá-la de forma mais acertada, para que a gente não
não tenha mais punição pelas besteiras que a gente faz, pelas escolhas que a gente faz, não é? Então, todas as nossas ações, elas são submetidas às leis de Deus, sem exceção. E muitas vezes a gente pergunta assim, e Deus lá tem tempo de ver o que eu estou fazendo, e se dando a fazer besteira, porque Deus não está vendo? Será que Deus não vê? O que é que vocês acham? Vê ou não vê? Vê. Não há uma delas que seja insignificante. A gente tem um anjo guardião. Ele não é fofoqueiro, não. Mas ele é responsável. E ele precisa prestar conta do nosso dossiê. Não é? O que é que eu estou fazendo de certo? O que é que eu estou fazendo de errado? E ele usa da questão 459 do Livro dos Espíritos, que diz assim: agem os espíritos em vosso pensamento. E os espíritos responderam: muito mais do que imaginas, a ponto de te dirigir. Aí o espírito responsável por nós, nosso anjo da guarda ali trabalhando, não é? Na nossa mente, faça assim, inspirando o tempo inteiro e a gente fazendo o errado. Aí quando a gente sofre, a culpa é dele? É nossa, não é? Então a própria dor, quando ela se manifesta, é a manifestação, a dor quando chega, ela é a manifestação do amor em nosso benefício, porque Deus nos ama. Aí a escolha da dor é nossa, a escolha do sofrimento é nossa, não é imposto por Deus, não. Sofremos, a culpa é nossa, não é? Então, pela lei de causa e efeito, o homem ele pode compreender a causa se seus sofrimentos e de tornar a causa do seu sofrimento todo mal que aflige a humanidade, pois a gente colhe o que a gente planta. Aí lá na questão 963, Kardec perguntou assim para os espíritos: com cada homem, veja, com cada homem, Deus se ocupa? Não é ele muito grande e nós muito pequenos para cada indivíduo em particular tenha a seus olhos alguma importância? Aí os espíritos disseram o seguinte: Deus se ocupa com todos os seres que criou, por mais pequeninos que sejam. Nada para a sua bondade é destituído de valor. Veja, com todos nós, Deus ele acompanha o processo do verme até o arcanjo. Ele acompanha lá, do verme até o arcanjo. Ele não trabalha só, tem os seus ministros. Logo na questão seguinte, Kardec perguntou: mas será necessário que Deus atente em cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? Esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para Ele? E os espíritos disseram: Deus tem as suas leis e a regem todas as vossas ações. Se violais, vossa é a culpa. Veja, é a mesma coisa que está lá na questão 614. Se violais, a culpa é tua. Indubitavelmente, quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento, dizendo-lhe, por exemplo: foste guloso, vou punir-te. Ele traçou um limite. As enfermidades e muitas vezes a morte são a consequência dos excessos. Eis aí a punição, é o resultado da infração da lei. Assim em tudo, disse-nos os espíritos. Aí vamos observar aí a galera que tem diabetes, né? Eu estou com diabetes, mas toma um cafezinho, aí vai pegar o adoçante, espirra. Não bota 3, 4 gotinhas, não, espirra. Gente, adoçante tem sal. Aí melhora de um lado e sobe a pressão do outro. E não sabe, minha glicemia deu 200 e lá veio o trem. Come um biscoitinho escondido. Minha mãe era assim, era diabética, mas dentro da bolsa não faltava um biscoito. Tava lá um biscoito, um confeitinho. Quando eu abri, eu falei: o que é isso, mãe? Às vezes ela já desencarnou. Às vezes dá uma vontade de comer uma coisinha doce. É o mal da gente, né? A gente sabe que não pode,
mas faz assim, só um pedacinho. Eu sou assim, eu sou completamente viciada em chocolate, né? E eu fico louca quando não tem um pedaço de chocolate. Aí eu descobri agora que tem chocolate sem açúcar. Aí eu até disse para o nutrólogo, né? Aí ele disse, olha, você pode comer mais só um quadradinho. Eu não como um quadradinho. Depois do almoço bate aquela vontade de chocolate, eu como 2, 3 quadradinhos. E aí, tô certa? Não tô. Aí quando a glicemia passa um pouquinho, a culpa é de quem? É minha, né? Se o diabetes encostar, quem foi responsável? Eu. Por quê? Porque eu passei do limite. E a gente sempre passa do limite em tudo, né? Vejamos aí quem toma sua bebidinha, né? Aí começa com o copo, tá gostosa, geladinho, calor, aí tome um copinho para dentro, daqui a pouco tá embriagado. Aí quando vê, com o passar do tempo, esteatose hepática, o fígado lá, né? Dizendo que não dá mais para beber, que já bebeu demais. Eu nem bebia tudo tanto, era só o final de semana, sou bebedor do final de semana. Será? Né? Então vem aí tantas outras doenças que a gente passa do excesso, não é? Então, muitas falas de Jesus, elas nos alertam para essa questão. Por exemplo, ele dizia assim, ele disse para Pedro, né? Embainha tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, pela espada perecerão. Olha a causa e o efeito. Outra frase que eu peguei aqui, ó. Em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Olha a lei de causa e efeito. A gente precisa pensar nessas coisas, né? Em verdade vos digo que tudo que ligarem na terra terá sido ligado nos céus. E tudo que desligarem na terra será desligado nos céus. Causa e efeito. Então, todas as nossas ações são como sementes que a gente planta. Quando a gente planta uma semente, a gente espera o quê? Que a árvore nasça e que dê frutos, não é? Então, se a gente plantar a semente do amor, se a gente passar a fazer coisas boas, a gente vai colher coisas boas. Mas se a gente plantar a semente que a gente anda plantando muito, né, do egoísmo, da inveja na vida do outro, não é? Do ódio, a gente vai colher tudo isso, não é? Quem de nós aqui é perfeito? Eu mesma não sou. Eu sou imperfeita, né? Então, por a gente ser imperfeito, é que a gente erra. E a gente já sabe que a lei é de amor, mas a gente sempre procura o caminho da dor. É importante que a gente entenda que essa lei de causa e efeito, ela não é uma punição não, minha gente. Ela é um processo natural, um processo pedagógico para a gente. Por quê? Porque apesar da gente colher o que a gente planta, nesse interim, nesse processo, a gente precisa aprender. E é pelo meio do aprendizado que a gente não mais vai passar pela dificuldade. Por isso que a gente deve estar sempre atento, né, às ações, às nossas intenções, que muitas vezes a nossa intenção é de revide, é de desejar o mal para o outro. O pensamento é muito importante nisso aí, não é? Então a gente, quando presta atenção nas nossas escolhas, a gente vai analisar o que é que a gente fala. Muitas vezes a gente fala uma palavra indevida para uma pessoa que convive conosco, não é? E aquela palavra, ela pode ofender muito aquela pessoa. Por quê? Porque as palavras, elas são carregadas de sentimento. E a gente vai ser responsável por tudo aquilo que a gente disse, não é? Emmanuel, ele diz aqui, esse livrinho, gente, é fantástico. Quem puder adquirir esse livro, estou fazendo propaganda de Emmanuel, mas esse livro é uma lição de vida. É pequenininho, é esclarecedor. Tudo que vocês imaginarem, Emmanuel botou aqui. Emmanuel, nesse livrinho aqui, ele diz assim, que nossas palavras
estão carregadas de sentimento. Quando ofendemos alguém, vamos ter que um dia se reajustar com aquele a quem fizemos o mal, né? Através de quê? Do arrependimento, a gente vai ter que se arrepender, vai expiar e depois a gente vai reparar. Então, a nossa ofensa, por exemplo, eu ofendi a Giovânia, né? Bati no carro de Giovânia, a minha consciência pesou. Aí eu vou lá, Giovânia, olha, me desculpe, eu bati no seu carro, você me perdoa. Aí ela vendo o meu esforço de pedir desculpa, ela vai me perdoar, claro. Mas ela vai querer o quê? Que eu repare, não é? Aí eu vou chegar, isso aí é um problema sério para o espírito, é meter a mão no bolso para tirar dinheiro, bicho dá uma dor. Aí, Giovânia, eu vou querer consertar seu carro, você permite, pronto. Então eu pedi o perdão e eu reparei. Eu vou sofrer por causa disso? Não, eu não reparei, eu não pedi perdão. Então o caminho é esse, né? Tem muita mulher que pratica aborto, aí fica pensando, né? Meu Deus, na próxima encarnação eu vou vir estéril, porque eu danifiquei meu útero. Ué, por que pensa assim? Já errou, errou. Mas a gente tem que pensar o seguinte: Deus é misericordioso, vai conceder a oportunidade da reencarnação. Eu posso colocar lá no meu planejamento reencarnatório, olha, eu quero tomar conta de uma creche com 150 crianças, pronto. Vou reparar com 150 crianças, eu matei uma, mas vou reparar com 150. Ali eu vou aprender. A lei, minha gente, de Deus é de amor, não é de dor, não é lei de italiano, mas não, dente por dente, olho por olho, não. A lei é de amor, Deus oferece oportunidade para a gente melhorar, é oportunidade pedagógica para nós, não é? Então, se arrepender só não basta, tem que reparar, e com essas atitudes a gente recebe a compensação pelo nosso esforço, porque muitos de nós ainda têm muita dificuldade de pedir perdão. Pedir perdão é muito difícil. Tem gente que não consegue pedir perdão, né? Dá um dó nas tripas, eu vou nada pedir perdão, quero não. Então, veja, Zaqueu, ele era cobrador de impostos. Zaqueu dava uma roubadinha no povo, também feito hoje, né? O IPVA do carro do meu marido veio R$1.000 acima, porque tem uma tabela. Aí eles cobraram R$1.000 acima, era feito o Zaqueu. Aí ele deu a entrada, pediu, mostrou lá quanto era o valor, tirou a foto da tabela, pediu, até hoje não pagaram a devolução. Assim mesmo era Zaqueu, quando ele ia cobrar um imposto. O imposto era 3 denários, Zaqueu cobrava 5, 6. Aí o povo tinha ódio de Zaqueu. Mas Jesus foi dormir aonde? Na casa de Zaqueu. Zaqueu pequenininho, naniquinho, né? Estava em cima da árvore, pedindo misericórdia, Jesus. E Jesus foi. Chegou lá, Zaqueu se arrependeu e disse que dava em 4 vezes aquilo que ele tinha tirado de alguém. Veja, se arrependeu e passou a reparar o erro. E Jesus estava onde? Jesus veio para os bons? Veio não, veio para os doentes. Todo mundo aqui, eu, Zaqueu, vocês, né? Então, a gente é livre, muito livre para a gente falar, para agir como a gente quer, mas a gente precisa ver as consequências das nossas falas e das nossas ações. E essa liberdade, ela é sempre proporcional à nossa condição evolutiva. Renato Russo, né, ele tirou aí, liberdade, como é que ele diz? Depois eu me lembro. Então, a gente vai observando, né, essas falas de Jesus, esses ensinamentos, e observando também os espíritos que nos acompanham por conta dessas nossas ações, por conta do nosso comportamento.
Paulo de Tarso dizia que a gente tem uma nuvem de testemunha. Que nuvem é essa? São esses espíritos que nos acompanham para onde quer que a gente vá, para onde o nosso pensamento vai, onde o nosso pensamento chama, que tipo de espírito a gente atrai. Me diz o que pensas, que eu te direi com quem anda, né? Então, no nosso ponto de partida, o homem só tem, no começo, a gente só tem instinto. E quando a gente está num processo de instinto, a gente faz muita besteira. A gente age instintivamente. Aí o Evangelho diz, né? Mas instruído e purificado tem sentimentos. E o amor é o requinte de sentimentos, disse Lázaro. E a lei que a gente precisa estudar, precisa vivenciar, qual é? Né? A lei de amor. Então, quando a gente fala de causa e efeito, a gente não pode dissociar essa lei do livre-arbítrio, não é? Elas duas andam juntas. E a gente não pode também dissociar o livre-arbítrio da lei de sociedade, porque a gente vive em sociedade, a gente vive com o outro. Então, a liberdade ela é uma condição básica para que a gente, como espírito, se realize. Então, Deus criou o espírito de tal forma que, por natureza, ele busca sempre se libertar, mesmo de forma inconsciente. Todo espírito procura liberdade, procura ascender, procura melhorar, procura crescer. Então, a gente precisa pensar nessas coisas, né? Então, Chico Xavier, ele tem uma mensagem, eu vou ler aqui para vocês, que essa mensagem é muito pertinente para a gente. Chico dizia assim, que a gente nasceu no lar que a gente precisava nascer. Veja a lei de causa e efeito dentro dessa mensagem. Nasceste no lar que precisava nascer. Vestisse o corpo físico que merecias. Mora no melhor lugar que Deus poderia te proporcionar, de acordo com o teu adiantamento. Possui os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegeste espontaneamente para a tua realização. Teus parentes, teus amigos são almas que atraístes com a tua própria afinidade. Portanto, teu destino está constantemente sob teu controle. Tu eleges, recolhes, atrais, buscas, expulsas, modificas tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontades são a chave dos teus atos e atitudes. São as fontes de atração e de repulsão da tua jornada vivencial. Não reclames, nem te faça de vítima. Antes de tudo, analisa, observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograma a tua meta, busca o bem e viverás melhor. Veja, quando Chico vem dizer isso, né? Ele está falando da lei de causa e efeito. E quando a gente se sente no momento de dor e a gente se volta para o Evangelho, a gente observa lá no capítulo 9, no item 7, Joana de Ângeles trazendo uma mensagem muito interessante para a gente. Ela não assina lá como Joana de Ângeles, não, ela bota um espírito amigo. O nome dessa mensagem é a paciência e ela começa dizendo assim: a dor é uma bênção que Deus envia aos eleitos. Então, que a gente possa enxergar os nossos momentos de aflição, de dor, como uma bênção, como uma cura, o início do processo de cura. A gente sabe que Chico atendia muitas mãezinhas, né? E Chico, certa feita, recebeu uma mãe, ela chegou lá e disse: Chico, eu vim aqui pedir a você para orar pelo meu filho, que está em cima de uma cama, está muito doente, e está precisando muito de oração. Aí Chico chegou para ela e disse assim: e o outro filho? Ela disse: não, o outro filho, veja, a gente é assim mesmo. O outro filho está bem, está andando de moto, está indo para a festa, está com as namoradas. Aí Chico disse assim: é esse que precisa de prece. Porque o que estava acamado começou o seu processo de cura. E o que está na rua, andando de moto, fazendo festa,
Leiam lá o capítulo 5, né? A gente vai observar que Kardec colocou isso. Então, a lei de causa e efeito, ela tem por objetivo o bem de todos nós. Ela não tem, como muitos pensam, um caráter punitivo, não, mas tem uma ação educadora no sentido de nos fazer reconhecer o erro. Então, que a gente possa pensar, não é, nessa lei com muito amor. E é muito comum no meio espírita o povo perguntar assim: o espiritismo proíbe isso? O espiritismo proíbe aquilo? O espiritismo não proíbe nada não, minha gente. Quem proíbe é a gente mesmo, né? Então, será que eu posso fazer isso? Os espíritos vão me castigar, né? E para responder isso, eu queria lembrar aqui da instrução do apóstolo Paulo, na sua primeira epístola aos Coríntios, quando Paulo disse assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam o espírito. E por fim, eu gostaria de lembrar que essa lei de causa e efeito, né, é uma lei de amor, é uma lei de justiça divina. Ela mostra que todas as nossas ações têm consequências, mas também nos dá a oportunidade de mudar e de crescer, de ascender para Deus. Lembremos que nós somos criaturas divinas, e o capítulo 5 do Evangelho, né, vai trazer aí a consolação da nossa consciência através do aprendizado que a gente pode ter das leis de Deus, que a gente possa cada dia escolher e plantar coisas melhores em benefício de nós como espíritos imortais que somos. Boa noite.